Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos com o tema da escatologia, estudando o Apocalipse, as últimas coisas. E vamos ler então o capítulo 7 do Apocalipse, a partir do versículo 13 até o capítulo 8 de Apocalipse, os primeiros versículos, que vão do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então nós estamos falando nessa série de estudos bíblicos a respeito do juízo final, a colocação do trono de Deus e o estabelecimento, então, do juízo, onde será decretada a sentença de cada vida, a sentença de cada nação. Então, haverá sentenças pessoais e haverão também sentenças coletivas sendo pronunciadas pelo Rei, por Deus, que está no seu trono para estabelecer o juízo. Então, o reino de Deus vem em justiça. O reino de Deus vem em decretos, em sentenças e definições de fim do que será de cada um, o que caberá, a parte que caberá a cada um. Então, esse é o reino de Deus que vem quando então cada um dará conta das suas obras, dos seus atos. Nós devemos perceber, já no início aqui das trombetas, do início do estabelecimento do juízo, da abertura dos trabalhos do tribunal de Deus, que o grande ponto que estará em questão, está sendo apresentado, é a qualidade de vida das pessoas. O que realmente Deus estará levando em conta. Já começamos a ver aqui os primeiros processos sendo encaminhados, as primeiras decisões neste tribunal, para ser então estabelecida a justiça, o juízo, através da sentença, é que o que vai levar em conta diante de Deus é a vida de cada um, é a alegria, é o quanto de paz cada um teve, o quanto de oportunidades foi dada a cada um, o quanto de oportunidades foi retirada de cada um, o quanto cada um foi impedido de ser feliz nesta terra.
Se houve lágrimas, houve riso, houve alegria, houve festa. Onde houve festa, por que houve e onde é que foi impedido de se ter festa? Alguém lutou, se esforçou, trabalhou com uma má obra, com o simples desejo de impedir que o outro realizasse os seus projetos. Alguns contaram a sua vontade, o que lhe faria feliz. E os que ouviram fizeram de tudo o tempo todo para impedir que esta pessoa realizasse seus sonhos. Isso é o anticristo, isso é a antivida, impedir que uma pessoa, qualquer pessoa, todas as pessoas, impedir que alguma pessoa seja feliz e realize sonhos. Muitos estão aí trabalhando para o anticristo. Ouvem o que trará alegria para um, alguém conta uma bênção, alguém dá um testemunho, alguém confessa, abre o coração, e imediatamente a pessoa que ouviu pensa que a obrigação dela agora é impedir que o outro seja mais feliz do que ele. Então, ao ser revelado o sonho, que ele diz que trará a sua alegria, a sua realização, a sua satisfação, essa pessoa torna-se seu inimigo. E passa então a ter que sempre trabalhar para impedir aquela pessoa de ser feliz. Por inveja, por avareza, por um espírito competitivo, por um espírito destruidor, de maldade, para roubar, matar, destruir, para impedir o sonho dos outros, para impedir a alegria, para impedir a bênção do outro. Então, o Apocalipse começa aqui, o tribunal sendo aberto, o seu trabalho, trazendo vidas e realidades de vida. Você viveu na terra, viveu para receber o bem desta terra. Deus criou a terra muito bem, Deus viu que tudo era bom para nós, para que cada pessoa recebesse o bem nessa terra e fosse feliz. Quando alguém não é feliz, Deus quer saber a razão, porque isso está testemunhando contra a bondade de Deus, contra o amor de Deus. Deus criou tudo bem, tudo bom para ver todos felizes. Se alguém não está feliz, há uma intervenção dos anjos de Deus, há uma intervenção de Deus. Se alguém está chorando em um canto, está esquecido, está sendo perseguido, está sendo rejeitado, Deus intervém, os anjos de Deus visitam, os anjos de Deus trabalham. Nós não vamos ler outros textos, será esse texto de onde nós vamos perceber isso. A participação dos anjos na criação, no andar das coisas nessa terra. Os anjos são espíritos ministradores, são espíritos de Deus. Aqui fala dos 7 anjos, dos 7 espíritos de Deus que estão vigiando a terra, estão pela terra, andam pela terra e andam em busca daquele que foi esquecido, desprezado. A palavra de Deus mesmo diz que se os nossos pais se esquecerem de nós, nos abandonarem, nós seremos acolhidos por Deus. Então Deus tem um cuidado revelado, declarado na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus tem um cuidado pela viúva, Deus tem um cuidado pelo órfão, Deus tem um cuidado pelo pobre, Deus tem um cuidado especial. Deus e os seus anjos estão trabalhando em favor dos que são desprovidos de oportunidade de vida, de serem felizes, porque Deus não aceita que ninguém nasça nessa terra e não seja feliz. Será cobrado no juízo final a razão porque alguém viveu nessa terra e não foi feliz. Foi o que nós lemos. Nós lemos, vamos aqui diretamente ao versículo que nos diz isso, que nós estamos afirmando, o que Deus tem nos mostrado, nos revelado. Diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então Deus
no juízo final, Deus assentado sobre o trono trará ali a presença, os papéis, os livros serão abertos, livro da vida, livros das revelações, livros do cotidiano, diários de vida, histórias de vida e potes de lágrimas. Estarão todos ali diante de Deus. E Deus vai então aqui agir de que forma? Como será essa tremenda intervenção de Deus? O que nós esperamos? Nós vamos ver Deus indo ao encontro pessoal de cada pessoa e enxugando de seus olhos toda a lágrima. Veja o cuidado de Deus, da palavra de Deus, dizendo que o Cordeiro os apacentará, o Cordeiro servirá de guia para as fontes das águas da vida, então para a felicidade, para estarem sendo saciados. Diz que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, uma por uma, de um por um. Deus pode, Deus é Senhor Todo-Poderoso. Ele é onipotente, ele pode sim cuidar de bilhões de pessoas, ele cuida, ele ama, ele guarda, ele envia anjos para nos guardar em toda a extensão dessa terra. E ele então sabe a razão, a causa de cada lágrima. Então veja bem que neste quadro apocalíptico está ali o amor de Deus, o carinho de Deus pela sua criação. O cuidado de Deus para com o homem, a mulher, o ser humano, criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, que têm o potencial de se tornarem filhos de Deus. Por isso é que Deus vai a cada um pegar a lágrima, cuidar da lágrima, enxugar a lágrima, e vamos avançar. O que mais que Deus fará a partir desse juízo da lágrima? Juízo da vida, juízo da alegria, porque essa lágrima está demonstrando impedimento de alegria. Esse tema entrará lá no rol, no livro da sentença, do juízo e da causa de se chegar a essa sentença, das razões apresentadas, as lágrimas. Uma lágrima derramada, por quê? Descreva o fato, conte a situação, a lágrima vai contar. A pessoa vai poder contar, descrever. Eu chorei porque me abandonaram. Eu chorei porque me prejudicaram. Eu chorei porque me perseguiram. Eu chorei porque um dia eu disse do que eu gostava e me tomaram de mim. E disseram, a partir de agora você não vai ter mais para você não ser feliz, porque agora eu sei o que te faria feliz. E a pessoa vai dizer que não suportava ver o outro feliz. Então, o juízo é da vida, o juízo é do cotidiano, o juízo é da alegria de cada dia, do pão nosso de cada dia, que não pode ser negado, não pode ser impedido que chegue à mesa do pai, da mãe e das crianças, dos filhos. Precisa haver vida e vida com abundância. Então, é importante a vida na terra, é importante a família, é importante a alegria da vida. Deus nos criou nessa terra para que houvesse alegria sobre a terra. Famílias, crianças sendo geradas para que haja alegria sobre a terra. Deus busca amor, alegria, felicidade sobre a terra. E onde há impedimento de vida, de alegria, de amor, há juízo, há tribunal, será cobrado um dia de alegria, um dia de tristeza, um dia de maldade, um dia de perseguição. Não passará, será cobrado, haverá justiça, irão dar contas diante do trono de Deus. Então vejam bem que agora a palavra de Deus vai nos mostrar que está sendo executado esse juízo, essa sentença. Então, João viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. São 7 espíritos de Deus, 7 anjos, espíritos ministradores, e foram-lhes dadas 7 trombetas.
E veio um outro anjo. Esse outro anjo aparenta um destaque, uma liderança sobre esses 7 anjos. E diz assim a palavra de Deus: E vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar. Veja uma posição mais próxima de Deus. Então, uma posição de uma posição mais elevada, mais próxima ao trono, junto ao trono, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Porque o incenso vai simbolizar a subida das orações. O incenso vai promover, vai representar a ida das orações a Deus, subindo como incenso, como a fumaça do incenso. E veja que foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja que a sentença vai partir das orações. O conteúdo dessas orações. O que tem subido até Deus como oração? É clamor? São lágrimas? É choro? São lamentações? É tristeza? É pessoas pedindo a Deus: Senhor, faça justiça. Senhor, estão me roubando, estão me prejudicando, estão me impedindo de ser feliz. É isso? O anjo vai colocar as orações de todos os santos. Então, de uma forma muito destacada, a oração dos santos sobe ao trono de Deus junto com o incenso. E diz assim o versículo 4: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja bem que Deus nos dá liberdade para ministrar, para o ministério, para o serviço, para a obra de Deus, para trabalharmos. Deus nos dá dons, talentos, Deus nos dá força, Deus nos dá condição, ânimo, espírito, condição, mover para realizar a obra. Então nós temos que, enquanto é dia, trabalhar, mover, realizar, fazer o bem, amar, multiplicar os talentos, multiplicar as bênçãos, promover o bem, promover a vida. E isso significa que este trabalho, esta oração dos santos vão subir desde a mão do anjo, porque da mesma forma que nós sabemos que na obra de Deus há trabalho, podemos lançar mão do arado, não olhar para trás e trabalharmos na seara do Senhor, também os anjos têm um ministério. Os anjos têm um ministério com um grau de autonomia. Como nós temos, de acordo com a nossa força, cada um deve fazer segundo a sua força. Na força de sermos pó, de termos tantas fraquezas e fragilidades, já Deus colocou um limite para o nosso ministério. E Deus colocou um outro limite, um pouco mais elevado, para o ministério dos anjos. E os anjos intervêm. Os anjos também, eles recebem as atitudes da terra e reagem. E conforme a obediência que eles têm a Deus, o conhecimento que eles têm de Deus no nível dos anjos, eles também intervêm constantemente, agem. Porque Deus dá essa autonomia a toda a criação. A homens, mulheres, anjos, arcanjos, serafins, querubins, cada um tem o seu trabalho e o seu grau de autonomia. De ouvir, reagir, agir, obedecer, fazer, cumprir, pregar, fazer, cumprir o que Deus ordenou, exortar, aconselhar, repreender. Então, nós agimos com o nosso grau de autonomia no ministério, na obra, e os anjos também. Então, aqui no Apocalipse, nós vamos aprendendo, vamos observando o trabalho dos anjos, o ministério dos anjos. Não vamos pensar que o anjo é um ser que não tem iniciativa.
Ninguém na criação está sem a capacidade de iniciativa. É por isso que você vai comparecer diante do trono de Deus para prestar contas do que você fez com a sua capacidade e liberdade de iniciativa. Você podia ter pregado, você podia ter ajudado, você podia ter socorrido o necessitado, você podia ter agido como samaritano, você tinha braços, você teve dinheiro, você teve bens nessa terra. Você podia ter usado os bens materiais para beneficiar pessoas para que elas não morressem. Podia. Você podia ter tido iniciativa. Então não vai haver desculpa para a negligência, para aquele que esconde o seu talento debaixo da terra, para aquele que não trabalha na obra de Deus, que não se dedica na obediência a Deus. Não vai haver desculpa diante do trono de Deus. Falar, Senhor, eu sabia que o Senhor era severo, eu não queria fazer nada errado, então eu não fiz nada. Não tem desculpa. Passou por você, estava perto de você, e você podia ter estendido o braço, na distância do seu braço, conforme a sua força, conforme a sua condição, estava ao seu alcance. Se está ao seu alcance fazer o bem e você não faz, você está se tornando réu do juízo de Deus. E aqui os anjos então estão agindo. Subiu desde a mão do anjo até diante de Deus, ao trabalho dos anjos, levando a Deus. E há também o seu trabalho aqui, não só na oração, mas de fazer o bem e impedir as lágrimas. As lágrimas vão estar lá no juízo, né? No início do trono da sentença, no início do julgamento, do juízo final. A primeira coisa que eu encontro aqui são as lágrimas de cada um, as lágrimas derramadas. Então, meu primeiro trabalho é impedir que lágrimas sejam derramadas. É a primeira revelação do Apocalipse. Quando você for ministrar, vou ministrar um estudo sobre Apocalipse. O juízo de Deus começa buscando as lágrimas. O nosso primeiro trabalho, nosso primeiro aprendizado será evitar as lágrimas. Abrace, console, ajude, fortaleça aquele que está fraco, aquele que está triste, aquele que está caído. Ame o seu próximo de todo o coração, ame como a você mesmo, ame como Cristo amou. Faça a obra de Deus. Você ama a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo para mim. Então ame o seu próximo também, porque Deus vai requerer o que você deixou de fazer para o próximo. É o que está ao alcance da sua mão. É a parte mais frágil desse sistema, dessa relação. Amar a Deus e amar ao próximo. E Deus está observando o quanto você fez pelo seu próximo, o quanto você está fazendo ou deixando de fazer. Então, a oração aqui é a oração do triste, é a oração do perseguido, é a oração do que está sendo oprimido por pessoas. Oprimido no sentido de tentar impedir esta pessoa de ser feliz e realizar o seu sonho, porque ele conta, porque ficam sabendo, descobrem, olha, ele é feliz com aquilo ali, então vamos tirar dele. Ele vai ser muito feliz? Ele vai exultar. Nós vamos ter que ficar olhando para o sorriso dele. E alguns não querem ver o sorriso nos lábios dos outros. Mas neste momento você está entrando contra o maior propósito de Deus. Foi criar a terra muito bem. Ele próprio vê, a palavra de Deus diz que viu Deus que era tudo muito bom para nós sermos felizes. E ai de quem tentar impedir uma pessoa, alguém de ser feliz. Estará indo contra o Criador, contra Deus. Então não faça isso. Arrependa-se, converta-se, arrependa-se do mal. Converta-se a Deus para o bem, para fazer o bem, para amar aqueles que Deus ama. Deus ama o ser humano. A terra é uma prova, né? A natureza, a terra declaram a glória de Deus. Jesus na cruz, prova do amor de Deus pela humanidade.
Então não lute contra Deus quando você persegue alguém, quando você tenta tirar a alegria de seja lá quem for, você está indo contra Deus, o seu Criador. Diz assim: e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, exatamente o que inicia o processo, a abertura dos trabalhos do tribunal? Justamente o incenso, junto com as orações, que se misturam agora, são levadas a Deus, e o anjo, então, pega essas orações com incenso e enche com fogo do altar, com a resposta de Deus, com a ira de Deus, justamente com a intervenção de Deus contra a maldade. Maldade sobre a terra, maldade sobre o pobre, maldade contra o fraco, o oprimido, contra o que está sozinho, contra o que ficou sozinho e você juntou o grupo para destruí-lo. O fogo do altar de Deus, junto com as lágrimas, as orações, o choro que subiu a Deus com incenso, são misturados. Ali há um entendimento de Deus da situação, por que chorou, quem causou o choro, o que está havendo na terra, está havendo maldade, está havendo injustiça, está havendo perseguição aos pobres, aos fracos, ao povo de Deus, aos santos. Então o fogo do altar, com o entendimento das lágrimas, das perseguições, da maldade, ele é devolvido sobre a terra, com o castigo, com a repreensão, com a correção, com a cobrança, seus atos sendo cobrados, suas omissões sendo cobradas, sua perseguição, sua maldade sendo cobrada. A vingança pertence ao Senhor. Deus virá em justiça, vingando, trazendo a vingança em favor da viúva, em favor do pobre, em favor do fraco, em favor da sua ovelha, do seu rebanho, em favor do órfão, em favor do que foi impedido de sorrir, em favor do que morreu abandonado, desprezado, preso, esquecido. E vem então o fogo do altar, misturado com oração, com causa, com razão de Deus, com juízo, com justiça de Deus, com conhecimento de Deus sobre a situação. Nada vai passar em branco, nem um pingo do I, nem um pingo do J, nem um tio de cada palavra. O mínimo que deixou de ser feito, o mínimo, a maldade que foi feita, a lágrima, uma lágrima conta, uma lágrima pesa lá no tribunal de Deus, na balança de Deus. E alguém será responsabilizado. Este fogo virá sobre a terra. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Virá sobre a terra. Virá sim, é verdade. Nada vai passar. Nada da palavra de Deus, nada da justiça de Deus. Justamente em razão das vidas, dos que choraram. Ai dos que agora riem, porque irão chorar. Mas bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E Deus vai cobrar todos esses dias de lágrima, todos esses dias de tristeza, dias ruins, dias maus, dias de infelicidade, em uma terra criada
por Deus de uma maneira tão maravilhosa para ser um lugar de bênção, de paz. Deus criou a terra para ser um grande jardim da vida, onde as pessoas correm, as pessoas se relacionam e as pessoas são felizes. E as pessoas sonham sobre a terra, nascem sobre a terra, olham para a terra e começam a imaginar o que poderão fazer com esta terra, onde poderão ir, poderão usufruir e serão felizes. Quando alguém diz isso, alguém está glorificando a Deus pelos caminhos desta vida, pelas fontes, pelos rios, pelas nascentes, pelos campos, pelos prados e campinas, matas, pelos montes, altas montanhas, tanta coisa para ser descoberta, para ser vivida, pássaros, flores, animais, seres marinhos, para serem descobertos pelo homem, pela mulher, para serem administrados e para vivermos em harmonia nesta terra abençoada, em que Deus então vai acompanhar constantemente por todas as épocas, todos os séculos, as vidas que por aqui passam, que estão recebendo de Deus essa bênção de viver nesta terra tão maravilhosa. E ai daquele que aparece para impedir que alguém conheça, para impedir que alguém viva, que alguém desfrute, use e seja feliz. Deus vai requerer toda lágrima por falta de vida, por falta de esperança, por falta de oportunidade, por falta de apoio para realizar sonhos. Então vamos viver nesta terra buscando receber e usufruir a bênção que Deus tem nos dado, mas ao mesmo tempo amando o nosso irmão, o nosso próximo, para que ele também possa ser feliz, possa também viver, possa também ter a alegria do Senhor no seu coração. Que Deus te abençoe e voltaremos logo em seguida com a segunda parte do nosso estudo. Vamos dar continuidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.